Isso é preguiça. Né? Quer dizer, eu tô morrendo de preguiça de fazer coisas chatas, mas bora tomar um sorvete, bora no cinema. Opa, tô de pé em 2 minutos. Isso é preguiça. Agora, quando a gente adia coisas porque a gente está com dificuldade de lidar com aquilo, não é preguiça, não é porque a gente não tem capacidade, muito pelo contrário. Mulheres ansiosas são mulheres muito potentes, muito capazes, inteligentes, né? Que têm uma astúcia cognitiva muito grande, que fazem coisas grandiosas. Então, se elas travaram em determinadas coisas, é porque ali bateu um medo, bateu uma evitação, porque naquele momento está difícil mexer com isso, porque ela está envolvida com outras coisas, fragilizada com outras coisas. E mais do que isso, se você adia alguma coisa conscientemente porque você não está conseguindo dar conta daquilo, isso é sabedoria. Agora, se você adia uma coisa que é extremamente importante para você, tem que ser feita agora, aí sim a gente pode dizer que é uma procrastinação. E a gente tem que começar. Mas como começar com todo esse perfeccionismo que a gente tem? Né? Nós, mulheres ansiosas, somos extremamente perfeccionistas. Você quer ver o ditado da mulher ansiosa? O ditado principal é: o que adianta, né? Então, vou dar um exemplo. Você fala assim: queria tanto fazer caminhada, aí eu falo para você: faz uma caminhada de 5 minutos. Começa com 5 minutos, começa com 10 minutos. Mas o que adianta? Porque na cabeça de uma mulher ansiosa, você tem que caminhar 40 minutos todos os dias, né? Em ritmo super rápido. Então, 10 minutos num ritmo devagar, uma vez por semana, não, isso é piada. Mas adianta muito. Você já não está mais no zero. Adianta porque depois pode virar 2 vezes na semana, pode virar 40 e você pode chegar depois a correr. Todo mundo que começou do zero. Então, é muito normal que a gente fale isso. Fala assim, começar de pouco, começar devagar, Deus me livre. Isso aí não vai adiantar nada. E as pessoas falam muito isso pra gente. Né? Eu já ouvi de muita gente assim, você só tá fazendo isso? 10 minutos? Nossa, é melhor não ir. Já ouvi pessoas falar isso pra mim. 10 minutos de caminhada? Melhor nem ir, né? Sim, é melhor nem ir. 10 é melhor que 0. Né? Então, isso é muito comum e às vezes a gente vai pela opinião do outro e a gente acaba não fazendo uma coisa que poderia ser o começo de um projeto grandiosíssimo. Né, meninas? Quais são os principais erros que as mulheres cometem, aí nós mulheres ansiosas cometemos e que faz as nossas metas, Nós estamos em janeiro, quando é março já está tudo, né? Já está tudo engavetado de novo, igual estava no passado. A gente cria metas irreais. Então, assim, você é uma mulher sedentária, eu quero começar na academia 3 vezes por semana, 1 hora. Gente, eu já fiz isso. Eu estava sedentária, fiz matrícula na academia de 1 ano. De 1 ano. Olha só. Porque na minha cabeça, se eu fizesse de 1 ano, eu ia 1 ano. Só que eu esqueci que eu me saboto, né? Fiz a primeira aula de zumba. Em vez de eu começar devagar, não, fiz que fiz. Terminou a aula, eu luxei o pé. E fiquei 1 ano pagando academia sem ir. Por quê? Porque na minha cabeça, o que adianta eu ir 1 mês? O que adianta eu dançar 10 minutos? O que adianta? E no fim, me ferrei. É luxado 1 ano pagando academia. Então, as nossas metas, elas têm que ser alcançáveis. E elas não podem ser metas genéricas. Eu preciso fazer academia. Não. Eu preciso fazer musculação 3 vezes por semana. Tem que ser uma coisa, não pode ser genérica, tem que ser real. Né? Eu preciso fazer caminhada 10 minutos por dia aqui no quarteirão 2 vezes na semana. Isso é uma meta. Agora, eu preciso fazer atividade física. Você não vai sair desse lugar nunca. Até porque você não sabe nem como começar. Então, tem que ser uma coisa específica e tem que ser uma coisa real. Não pode ser uma coisa que você sai do sedentarismo para malhar 3 vezes na semana. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai se cansar rápido, você vai se machucar, você não vai manter esse ritmo. Começa devagar e aumenta. E não começa lá em cima. Não vai dar certo, né?
Outra coisa, não define prazo. Então, eu vou começar uma caminhada terça-feira que vem, 10 minutos em volta do quarteirão. Vai ser terça e quinta. Que horas? Às 18. Se eu falar, eu vou começar a caminhada. Quando? Não sei. Você não vai começar. Você já começou se sabotando. Não, tem que ter data, tem que ter horário, tem que ter prazo, né? Você tem que começar a coisa concretona mesmo, daquele jeito que quando chegar terça-feira, 18 horas, seu tênis já tá lá na porta para você pôr e sair. Senão, você vai empurrar. Isso é típico do ser humano, tá, gente? Ser humano, ele busca sempre o que dá menos trabalho, menos perigoso, mais fácil e mais confortável. Todo ser humano vai fazer isso, não é só a gente não, tá? Então, para você se conhecendo, já põe o tênis lá, define um horário, qualquer coisa já marca com uma amiga e fala, ó, bate na minha porta às 18 horas, porque senão eu vou acabar não indo. Então, já amarra tudo de um jeito que não vai ter como você não ir. Outra coisa, muitas metas ao mesmo tempo. Então, você vai começar a caminhada e também você vai começar uma dieta e também você vai começar como é que chama aquele negócio? Do jejum intermitente e também não sei o quê e também... Gente, quer dizer, você não fazia nada, agora você vai fazer tudo. Você vai dar conta? Não vai. Perde o foco. Né? E aí você vai achar que você é incompetente, você vai achar que você é fraca. Não é, foi um erro de estratégia. Você foi com muita sede ao pote. Calma, uma meta de cada vez. Não põe tudo de uma vez, porque isso é fadado ao erro. Isso é muito comum que a gente acabe sabotando se a gente coloca várias metas. Outra coisa, será que você está escolhendo uma coisa importante para você ou uma coisa importante para os outros? Gente, às vezes a gente coloca a meta só porque as outras pessoas falaram que a gente tem que fazer. Às vezes você não tem tempo, você não tem saco de fazer aquilo, você não está afim. Mas como as pessoas falaram que você tem que fazer, você põe. E aí depois você tem que ficar se empurrando. Será que aquilo é realmente importante para você? Será que aquilo é realmente importante para você agora? Ou será que é uma coisa que agora não dá? Às vezes não dá. Às vezes você está trabalhando e estudando. Como é que você vai fazer academia? Não dá. Mas você tem que fazer academia, porque fulana trabalha, estuda e faz academia. Tá, mas eu não consigo. Né? Uma vez meu pai falou uma coisa para mim, e eu fiquei pensando nisso depois. Ele falou assim, a Cris é uma pessoa que ela não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela tem que fazer uma coisa de cada vez. E aí eu fiquei lembrando que durante muito tempo eu fiz várias coisas ao mesmo tempo. Passava por cima de mim, né? Para agradar os outros. Só que chegou uma hora que eu percebi que isso tem um custo muito alto. Crise de ansiedade não tem nada mais caro que isso. A vida da gente vira do avesso. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez. E se tiver muito pesado, eu vou escolher. Né? E aí meu pai fez essa piada aí, né? Querendo dizer assim, como se eu não desse conta. E aí na hora me pegou assim, eu falei, nossa, acho que é meio como se eu fosse preguiçosa ou não desse conta. Aí eu parei e falei, é verdade, eu faço uma coisa de cada vez. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não quero. Então, por exemplo, se eu tenho que marcar médico e médico é uma coisa difícil para mim, eu não vou marcar tudo numa semana, não. Eu vou marcar um numa semana, outro na outra. Mas não dá para marcar tudo numa semana? Dá, mas eu não quero. Né? Eu não quero. Não faz sentido para mim fazer isso. Faz sentido para você? Vai lá. Mas para mim, não, eu não quero. Né? Então, essa pressa, essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, se é uma demanda do outro, às vezes não é uma demanda nossa. Começa a se perguntar isso. Será que as pessoas estão querendo que você faça ou você quer fazer? Às vezes não é teu momento. Você vai colocar uma coisa a mais lá para você, não faça isso com você. Só faça aquilo que é essencial para você. Outra coisa, não prevê dificuldade. Não, vou começar a academia, vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Não. Vai ter dificuldade, sim. Talvez você canse, talvez você se machuque, talvez você fique morrendo de preguiça. O que você vai fazer se você tiver preguiça? O que você vai fazer naquele dia gelado, frio, chuvoso, que você está embaixo do cobertor e der o horário da academia? Você vai fazer o quê? Tem que prever as dificuldades, gente. Não vai ser tudo flores, não. E se você tem um plano já para as suas dificuldades que você está prevendo, você não vai se sabotar, né?
Outra coisa interessante, não mede resultados. A gente tem que medir resultados a curto prazo e a longo prazo. Senão a gente desanima. Se você falar assim, por exemplo, eu vou me pesar com um mês, né? Você desanima, talvez você tenha que pesar por semana, você tem que ter uma meta semanal para te motivar, comemorar resultados semanais, porque senão você acaba desmotivando. Um mês é muita coisa, a gente desmotiva, né? Então, sempre meça seus resultados em mini resultados e maxi resultados. Não rever a estratégia de tempos em tempos. Então, de repente, você falou, não, eu vou fazer caminhada 3 vezes por semana, 50 minutos. Aí, a primeira semana você foi 2, a segunda semana você foi 1, a terceira semana você quase não foi. Ao invés de você ir lá e falar, não deu certo, não, reveja a estratégia. Fala, não, melhor eu dividir em 2 de 20 minutos. Eu consigo dar conta de 2 de 20 minutos? Bora, vamos começar assim, então. Vamos sair de 3 para 2 e vamos diminuir um pouquinho o tempo. Eu consigo? Eu consigo. Depois eu aumento. Então, às vezes, a gente tem que rever a estratégia. Às vezes, você começa a fazer uma dieta, por exemplo, e você fala, não, eu vou comer pão, é só eu tirar o miolo, como pão. Aí você vê que você não está perdendo peso. De repente, você tem que comer o pão pela metade. Então, a gente tem que rever estratégias mesmo. Não é de primeira que aquilo vai dar certo, tá? Faz parte do processo. E não se recompensar. Gente, a gente precisa liberar dopamina, porque a dopamina combate a preguiça, né? Combate o medo. Então, sempre que você alcançar um resultado, se recompensa. E recompensa não é dinheiro, tá? Recompensa pode ser um abraço em você mesma, um parabéns, um recadinho, um passeio, né? Fazer uma grande festa com você mesma. Não precisa ser nada que você gaste dinheiro, tá, meninas? Então, façam isso. Aprendam a valorizar também os resultados. Mas eu só consegui isso, vou ficar valorizando? Sim, você não conseguia nada, agora você conseguiu isso. Mas fulana é fulana. Não compare seu resultado com o resultado de outras pessoas. Cada um com a sua luta, com a sua batalha, tá? Então, se você teve um resultado, mesmo que pequeno, comemore, porque é algo muito especial, sim, tá? Isso acaba fazendo com que você queira ir além. Tá bom, meninas? E aí, por que a gente acaba desistindo dos nossos planos, né? Já falei para vocês do perfeccionismo. Então, a gente, né, fala assim, se não for para começar a fazer bem, é melhor nem começar. É aquilo que eu falei para vocês, né? Se não for para eu fazer uma academia 3 vezes por semana, 2 horas dentro da academia, eu nem vou fazer. Não, pera. Entre 2 horas na academia e 10 minutos, ou entre 2 horas na academia e deitada no sofá, dá para você caminhar muito, né? Tem bastante estágio. Então, assim, cuidado com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo coloca você para fazer coisas irreais, que você não vai dar conta e depois você vai se sabotar e vai ficar se sentindo um lixo. Quando, na verdade, a estratégia está errada. Não é você, não é preguiça, é estratégia, né? E o perfeccionismo, ele paralisa. Ele é o principal causador da procrastinação, porque o perfeccionismo, ele paralisa. Você olha e você fala, não, eu não vou sair do lugar porque eu não vou conseguir fazer, eu não vou sustentar, eu preciso fazer muito, não vai dar, né? Vamos imaginar que você sai de casa e você olha uma montanha. Você fala, meu Deus do céu, não vou conseguir passar por aqui. Então, todo dia você vai olhar para a montanha e falar, não, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Agora, se você olhar a montanha e falar, bom, eu vou subir 1 metro. Opa, já fica melhor. Então, você não precisa olhar a montanha toda, você pode olhar só o primeiro metro. Já é uma estratégia interessante, né? As metas irreais que eu falei para vocês, confusão entre prioridade e urgência. Então, assim, uma coisa importante a ser feita é diferente de uma coisa que é prioridade. Importante é aquilo que você precisa fazer um dia. Prioridade é uma coisa que você tem que fazer agora, é hoje. Então, se você começar a sua semana escrevendo tudo que você tem que fazer e olhar para essas coisas e falar o que daqui é prioridade, você vai ver que a maioria não é prioridade, é importante. Fora as coisas que nem importantes são, mas que alguém falou que tem que fazer, ou que você está acostumado a fazer, ou então que você acha que tem que dar conta de tudo e vai fazer, né? Prioridade são poucas coisas.
Meninas, quem foca em prioridade, quem foca no essencial, dá conta do que tem que dar conta. Pode ter certeza. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma coisa muito legal, que é a metáfora das grandes pedras. Alguém conhece? É uma coisa do RH, e que eu acho fantástica. E eu uso isso todos os dias. Eu acho isso aqui fantástico. Vocês conhecem quem trabalhou aí já em empresa? Quem já leu livro de produtividade? Olha que interessante. Um professor chegou para os alunos e falou assim: eu vou dar para vocês um pote de vidro, vou dar para vocês pedras grandes, pedras menorzinhas, areia e água. E eu quero que vocês coloquem tudo nesse pote de vidro. E aí, né, os alunos foram lá e foram colocando. Como eles não tinham uma estratégia, olha como estratégia é uma coisa importante. Ela é mais importante que qualquer coisa. Eles foram colocando. Aí eles colocaram a areia, aí eles colocaram as pedras menores, a água. O que acabou acontecendo com as pedras grandes? Não couberam. Isso é o que a gente costuma fazer no dia a dia, que faz com que a gente tenha uma sensação de que a gente faz muito e que não é suficiente. Por quê? O professor foi lá depois, tirou tudo e falou assim: cabe. Não, professor, não cabe. Olha lá, tá vendo? Não cabe, ficou tudo para fora, não deu. Ele falou: porque vocês não usaram a estratégia certa. O que o professor fez? Ele colocou primeiro as pedras grandes, depois as pedras menores, a areia e a água. Sobrou espaço. Ou seja, com a estratégia certa, a gente tem sobra de tempo. Você já imaginou sobrar aí no seu dia meia hora, uma hora, todo dia, que você possa fazer o que você quiser, inclusive nada? Bora ficar sem fazer nada. Antigamente era insuportável. Hoje, a hora que eu falo, é hora de não fazer nada, que delícia. Né? No começo a minha mente ficava, como assim fazer nada? E aquilo ali, né? E eu não conseguia, agora eu já consigo, tá gostoso. Mas a estratégia certa vai fazer com que caiba no seu dia o que é essencial e sobre tempo. É isso que quer dizer aqui a metáfora das pedras grandes. Meninas, as pedras grandes, elas são aquilo que é prioridade. As pedras menores são problemas menores, coisas que dá para esperar um pouco, né? E a areia e a água que vão se encaixando são coisinhas pequenas. Então, se você começar por coisinhas pequenas, no final do dia vai faltar tempo. Então, uma coisa muito interessante, eu faço isso comigo. Todo dia eu começo o dia e eu penso assim, quais são as minhas pedras grandes de hoje? Então eu preciso resolver, isso aqui é muito importante, eu tenho que resolver isso hoje sem falta. Essa é a minha pedra grande. Eu já começo por ela. Eu preciso ter uma reunião, uma conversa difícil, isso aqui, né? Eu já estou procrastinando há um tempo, isso aqui, ó, outra pedra grande. Eu já começo pelas pedras grandes. Depois eu vou para as pedras menores. Bom, tem coisinhas aqui que são importantes para ser resolvidas hoje, né? Gente, o resto se encaixa, vai ficando no caminho. Ou então, a hora que você vai ver no final do dia, se resolveu sozinho, você joga lá para frente, alguém faz para você. Então, é muito importante você sempre começar o teu dia, ou quando você está com muita coisa para fazer, ou quando você está com um projeto grande que você não conseguiu começar ainda, qual é a pedra grande? Qual é aquela coisa mais robusta, que vai me roubar mais tempo, que eu vou ter que me dedicar mais? Começa por ela. Você vai ver que depois sobra tempo. Normalmente a gente faz o contrário. A gente começa por coisinhas pequenininhas, insignificantes. A gente começa pelas pedras menores. E aí a gente se enrola. No final do dia, as pedras grandes ficaram. Aí no outro dia você tem um monte de pedra grande do dia anterior, do outro. E aí o que você faz? Entra em desespero. Né? Então, isso é uma metáfora muito legal aqui para quando vocês falarem assim, nossa, Cris, eu tô com muito problema, eu tô com muita preocupação, meu dia tá muito cheio, eu não sei o que fazer. Quais são suas pedras grandes? Ou seja, quais são suas prioridades de hoje?
de hoje. Não adianta você ficar pensando um mês daqui para frente, né? Claro, você pode no começo do ano pensar quais as pedras grandes desse ano, mas é muito tempo. Pensa a curto prazo que o resto vai se encaixar, tá, meninas? Então, isso aqui é uma coisa interessante para vocês aprenderem a gerir o tempo. E aí, a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. Não vai dar para dar conta de tudo, gente. Não vai dar, né? Então, eu me lembro que eu tinha uma neura de deixar a casa sempre impecável. E uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim para mim, Cris, eu quero ter uma casa que as pessoas cheguem de surpresa e a casa esteja limpa. Aí eu parei assim, falei, mas como assim? Ah, sabe quando você está na sua casa, alguém bate na porta de surpresa e aí você pode abrir a porta tranquila? A minha casa não é assim. Quando alguém vem me visitar, eu tenho que falar, não, vem amanhã, porque a minha casa está uma zona. E eu fiquei pensando nisso, porque qual o problema da pessoa vir visitar você e a sua casa não está 100% arrumada? Será que isso é realmente uma prioridade para nós, mulheres, que a casa esteja igual a casa de revista? Principalmente quem tem criança, cachorro. Está bagunçada mesmo, mas não é normal uma casa meio bagunçada quando mora gente? Então, a gente precisa definir algumas prioridades na nossa cabeça e abrir mão de algumas coisas. Será que a minha casa tem que ser uma casa de revista? Será que a minha casa tem que estar sempre pronta a receber uma visita? Ou ela tem que estar aconchegante para mim? Eu não posso ter tudo. O que é prioridade para mim? Eu me sentir bem na minha casa ou as pessoas que vêm lá de vez em quando? Eu. Então, sabe, a gente às vezes liga muito com a opinião do outro, que o outro pensa, porque a casa do outro está sempre arrumada e a minha não. Pera, o que é prioridade para você? Talvez sua casa não esteja sempre arrumada porque dentro da sua casa tem mais movimento que na casa do outro. A família é maior, você tem menos ajuda, né? Então, assim, meninas, priorizar não é fazer mais. É o contrário. É enxugar. É fazer aquilo que é essencial. Quando a gente começa a enxugar, a gente vai ver que o essencial é tão pouquinho. Sobra tempo, né? Então, você pode escolher, por exemplo, uma coisa que seja a pedra grande da tua semana. E aí você começa por aquilo. Se der, você faz o resto. Né? É a gente começar a aceitar a imperfeição como uma coisa libertadora e não uma coisa que assusta a gente, que a gente tende a se assustar, né? Então, nada desse negócio, liste 10 tarefas, não. Você vai escolher as grandes pedras. Não é 10, 20, não. É quantas pedras? Se você tem 10 pedras, tudo bem, mas geralmente você não vai ter isso. Vai ter umas 3, 4 só. Ai, só 3, 4, só 3, 4, tá bom. Não precisa listar 10, né? Uma ação pequena, concreta hoje. Então, a gente tem um movimento nos Estados Unidos, né? Que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Fly Lady. É um movimento das mulheres americanas, como elas não podem pagar a faxineira, elas fizeram um movimento de fazer tudo em meia hora ou tudo em uma hora. Então, elas cronometram o tempo e fazem. Ah, Cris, não dá para limpar uma casa em uma hora. Não mesmo. Mas o que você conseguir fazer em uma hora, feito. O que você conseguir fazer em meia hora, tá feito. É melhor que nada. Meia hora hoje, meia hora amanhã, meia hora depois, o que vai acontecer? Sua casa vai ficar arrumada. Então, essa coisa de você separar um tempo e fazer o que dá, você vai ver que funciona muito bem, se você sair do teu perfeccionismo. Teu perfeccionismo diz o quê? Eu tenho que estar todos os dias com a minha casa impecável, então eu tenho que ficar pelo menos 5 horas por semana limpando. Não dá, né, gente? Não dá. Você tem outras coisas para fazer, você tem que viver. E sua casa não é casa de revista. Eu brinco sempre com essas pacientes que falam para mim, ai, minha casa vive bagunçada. Sua casa tem rato? Não. Sua casa está insalubre? Assim, bicho, doença? Não. Então, gente, a casa já melhorou muito. Você põe lixo para fora? Tem põe. Tem roupa para você usar? Tem, claro, meus filhos têm lá uniforme, tudo. Tá bom, o resto a gente ajeita, né? Então, meninas, saindo do perfeccionismo, você chega no essencial, na média, no básico, e a média e o básico cumpre seu papel. Você não tem que estar sempre acima da média, a casa impecável, você impecável, o marido impecável, não.
a média tá bom. Dentro da média, a gente pode, inclusive, não ter tanta cobrança das pessoas. Então, é muito importante a gente mudar essa mentalidade, meninas. E aí, o que assusta a gente é justamente essa ideia de fazer tudo. Se você começa a fazer o que dá, o susto melhora. O que você perde quando você deixa de fazer uma tarefa? Se você vê que não é muita coisa, larga a mão. Qual o menor passo que você pode dar para começar a fazer essa tarefa? É 10 minutos de caminhada? É dar uma varrida no chão? É recolher o lixo? Né? É começar a comer uma fruta por dia? Bora, tá ótimo. Você já está fazendo muito, sim. Quando que eu vou começar e como? Isso é essencial, senão a gente não começa nunca. Bom, eu vou começar amanhã comendo metade de uma maçã à tarde. Pronto. Você já saiu do lugar. É assim que a gente começa. Então, a gente muda a nossa mentalidade, porque se você ficar na mentalidade de que você tem que dar conta de tudo, que tudo tem que ser perfeito, rápido e agradando as pessoas, você não vai sair do lugar mesmo. E mais do que isso, você vai ser infeliz. Porque você não vai fazer o que é essencial para você, que vai te deixar bem infeliz. Você não vai agradar os outros, porque, gente, as pessoas falam às vezes sem pensar, as pessoas nem elas dão conta da vida delas. Então, você não vai ser feliz, que eu acho que é a coisa mais importante. Faça um plano para o seu objetivo de vida. Então, sempre que você tiver um projeto na tua vida, pergunta qual a importância que ele tem para a tua vida. É realmente importante que você reforme sua casa? Mais ou menos, acho que eu prefiro uma viagem. Pronto. Você já tem aí a resposta se aquilo é para ser feito ou não. Ou se aquilo é para ser deixado de lado, ou simplesmente não ser feito, tá? Iniciar e fazendo ajustes. A gente não sabe no começo de uma meta se a gente tem um plano bom. Aquele plano pode e deve ser adaptado e mudado. E aí, importante, não desista. Ajusta o plano. Descansa um pouco. Pega um pouquinho, né? Afasta um pouquinho e toma distância. Depois você corre. Dá 2 passos para trás para dar 3 para frente. É normal os altos e baixos, tá? Então, se você falhar em algum momento, não desiste. Ajusta a rota, ajusta o plano. Fala, não, peraí, vou fazer diferente. Por quê? Porque a gente tem uma mania de quando a gente falha, a gente já começa a se chibatar, a se sentir uma porcaria e falar, deu tudo errado. Não, mas pera, o que deu errado? Não consegui fazer hoje. Mas ontem você conseguiu? Consegui, pronto. Lembra que a nossa mente é uma mente dramática? Então, basta você ter um erro que pronto, você já não quer mais fazer. Né? E aí, meninas, fez sentido para vocês? A Lairene falou, comecei com 15 minutos e está ótimo. Caminhar, a ginástica, né? Fez sentido, meninas? Vamos começar a usar a questão aí das grandes pedras? Isso vai ajudar muito, principalmente para quem tem aquela ansiedade matinal, que acorda desesperada. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não vou dar conta. E se eu passar mal? E se eu não conseguir sair de casa? E se eu não conseguir voltar? Calma. Qual que são as grandes pedras de hoje? Vamos vencer o dia por etapas. Então, você vence amanhã, depois você vence à tarde, depois você vence à noite, né? E, olha lá, igual a Andrea colocou, como eu me cobro o perfeccionismo. O perfeccionismo, gente, o bom é inimigo do ótimo. Tem um ditado, né, que ele diz isso, bom é inimigo do ótimo. Por quê? Porque quando você mira sempre no ótimo, você nunca vai ver resultado no que você faz. Você pode ser muito boa numa coisa, mas se você mira no ótimo, você nunca vai ver o quanto você é boa naquilo. E nós ansiosas, nós somos assim. A gente tem uma... É um erro, isso é um erro de pensamento, é um erro cerebral que faz a gente ver só ou tá tudo feito ou não vale a pena. Ou a pessoa é boa ou ela é ruim, não tem meio termo, sabe? A gente é muito radical com as coisas. Então, até na hora de fazer as coisas, ou a gente faz tudo impecável ou a gente é uma porcaria. Não tem meio termo. Isso é do cérebro ansioso mesmo. E a gente precisa começar a sair disso, se livrar mesmo dessa autocobrança exagerada que a gente tem, porque não tem necessidade.
Uma vez uma psicóloga falou para mim assim, você já reparou como as pessoas erram? Eu falei, as pessoas erram bastante. Então, as pessoas erram o tempo todo e a maioria nem liga. As pessoas procrastinam o tempo todo e a maioria nem se importa. Por que você se importa tanto com seus erros? Pode errar também, ela falou para mim, né? E aí me fez pensar mesmo. Sim, mas eu tenho uma dúvida. E como lidar ou mostrar para seu parceiro e família que isso é normal? Porque tem gente que tem essa mania de fazer tudo e não entende quando viramos essa chave. Então, Michele, é igual eu falei para você, né? Tava falando para vocês do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente. Ele também é ansioso, né? Sempre falo para vocês que ele teve lá as crises de pânico dele por causa disso, né? Que ele se exigia muito. Então, eu frustro muito ele. Né? Então, às vezes ele fala assim, mas você não foi resolver isso ainda? Eu falo, não. Porque isso não é a minha grande pedra. Não falo isso para ele, né? Mas eu falo, não, pai, isso aqui não é a minha prioridade hoje. Ou eu não tô preparada para isso, não é meu momento, eu tenho outras coisas. Enfim, eu nem me explico muito também, viu? Nem me explico mais muito. Já passei da fase de ficar me explicando. Então, eu frustro ele. Talvez ele pare e fale assim, nossa, a Cristiane não consegue resolver as coisas, se fosse eu já tinha resolvido. Ok, deixa ele pensar o que ele quiser, né? Então, Michele, você vai fazer o que é melhor para você, mesmo que isso não seja o melhor para o outro, mesmo que o outro te veja como uma preguiçosa, uma procrastinadora. Ai, nossa, como você mudou, antes você conseguia fazer tudo, agora você não consegue fazer nada. Vai ser muito comum ouvir isso. Vai ser muito normal quando a gente começa a fazer aquilo que é essencial e a gente começa a descansar, a gente se permite descansar, a gente enxerga os nossos limites. É muito normal as pessoas falarem isso. Nossa, você não era assim. Nossa, eu ia na tua casa era dava para comer no chão. Mas agora eu tenho outras prioridades. Né? Então, é isso, Michele, é você começar a aprender a frustrar as pessoas. Você não tem que ser como elas querem, e as pessoas não têm que te aplaudir o tempo todo. Isso tem muito a ver com o ego da gente também. A gente quer estrelinha. Só que essa estrelinha tá custando muito caro. Então, às vezes você vai ganhar lá o carimbinho do sol triste, mas você sabe que você tá fazendo o melhor para você, você tá feliz. Então, a gente tem que aprender também a frustrar as pessoas. E aguentar a bronca, tá? Da pessoa vir falar, nossa, você não conseguiu? Quer dizer, a pessoa está dizendo assim, me decepcionei com você. Você se decepcionou, azar o seu. Eu estou muito feliz comigo mesma, estou mais feliz, né? Estou tendo tempo de descansar, não estou tendo mais crise de ansiedade, então a decepção é tua, resolva seus problemas. Né? A gente tem que fazer isso, gente, senão a gente não aguenta não, as pessoas têm expectativa sobre a gente. Se você comprar isso, você não vive, né? No meu caso, meu esposo acha que eu tenho que fazer tudo rápido, olha lá, né? Principalmente pela manhã. Tento fazer tudo com calma, mas ele fica me apressando. Então, você para, olha para ele e fala, eu vou fazer no meu tempo. Se você tiver com pressa, passe na frente e faça. Ah, Cris, mas ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar muito triste. Azar dele. Ele que durma com esse barulho. Depois, quem tem crise de ansiedade, gente? E a crise de ansiedade, ela é solitária. Você vai lá, faz tudo rápido para o outro ficar feliz, tem uma crise, sozinha lá. Então, a conta que chega quando a gente abre mão dos nossos limites é só nossa. Ninguém paga com a gente, não. Então, é melhor você frustrar o outro do que você pagar depois porque você ficou apressada, viu, gente? É isso mesmo. Isso é um aprendizado extremamente importante se você quer sair da ansiedade. Aprender a dizer não e a frustrar as pessoas. E a conhecer o teu valor. Teu valor não está em ser útil. Teu valor está em ser você mesmo, com falhas, com tudo, né? A gente não quer ser útil, a gente quer ser amada com os nossos defeitos. Se você deixou de ser útil e as pessoas não gostaram, é porque você tinha utilidade. Não, não quero ser útil. Eu quero ser uma pessoa normal e ser feliz. Faz sentido? Isso, meninas. Porque o perfeccionismo está muito ligado ao que as pessoas pensam. Eu sei disso. Outro dia fiz uma caminhada de 18 minutos, fiquei me cobrando porque não fiz os 20. Não, mas fiz 18.
Amanhã você faz 21, 22, pronto, compensa, né? A minha mãe é desse jeito. Gente. Meu pai sempre foi super exigente. Sabe aquele pai que você chega e tirou 9 e ele fala, podia ter tirado 10. E aí eu internalizei isso. Eu levei isso para mim. Ou então, tirei 8, não fez mais que obrigação. A gente internaliza isso e a gente precisa, em algum momento da vida, falar, não, isso aqui é a voz do meu pai aqui dentro falando comigo. Eu não quero isso. Eu não quero. 9 é muito bom, sim. Né? A gente sofre para agradar os outros. A gente faz muito isso, gente. Nós ansiosos fazemos muito isso. Eu me preocupo muito com as pessoas, que as pessoas vão falar. E eu não consigo dizer não. E às vezes me faz mal. Sim, com certeza, né? Porque no fim, assim, sua casa tá limpa, você tá super cansada, morrendo de dor no corpo, quando na verdade você queria de repente ter assistido uma série, não era tão importante assim mostrar para os outros que você, né, faz tudo limpo. É igual aquela história, né, de arrumar a casa para a faxineira não pensar que você é porca. Eu já fiz muito isso, tá, gente? Já fiz muito isso. Que importa a opinião da faxineira? Ela veio para limpar a minha casa. Ela não veio para me dar uma nota, né? Mas a gente, que é mulher, a gente faz muito isso. Não, eu tenho que deixar tudo arrumado para a faxineira não achar que eu sou porca. Não, eu tenho que fazer não sei o quê para o vizinho não achar. O que o vizinho, que importa? O que o vizinho pensa, que a faxineira pensa, ela está aqui para limpar. Se ela sair falando que eu sou porca, mas ela limpou, pronto, tá bom. Então, é isso mesmo, meninas. Pessoas ansiosas são pessoas que se importam muito com a opinião dos outros mesmo. E aí, a gente, às vezes, não quer nem começar, porque o que o outro vai pensar se, de repente, ele me vê todo dia fazendo caminhada e eu parar? Ou o marido mesmo, o marido vai falar assim, nossa, não fez caminhada mais? Já desistiu? Então, para não ouvir a opinião dos outros, às vezes a gente nem começa. A gente já sabota o começo. Eu organizo para a moça limpar, olha lá. Não, organizar tudo bem, né? É legal até você organizar para poder ela fazer uma faxina melhor, tudo, mas, gente, eu já fui de passar pano no chão para a faxineira chegar e falar, nossa, não está tão sujo, né? Você mantém bem, né? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que mudar, não pode, né? Não pode ser assim. E eu tinha medo que ela saísse falando, nossa, eu fui limpar a casa da Cris, nossa, que mundice, que mundice. Gente, o que importa isso, né? Ela veio para limpar, mas a gente faz muito isso, né, gente? A gente tem uma mania de pensar no que o outro vai falar. E aí a gente acaba não fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente não respeita o nosso tempo, a gente não se dá o direito de errar. Ué, você pode desistir amanhã sim e começar de novo quantas vezes você quiser. Por que você está com medo do que seu marido vai falar? Aí, olha lá, vai começar de novo a academia, já é a 10ª vez que começa a academia e não vai. É a 10ª vez, se eu precisar vou fazer 20. Vou desistir 9 e vou fazer 20 vezes. A gente tem que perder esse medo também, né, do julgamento dos outros, senão a gente não começa nada. Fez sentido, meninas, para vocês, o quanto não é fazer mais, é fazer o essencial, e o essencial é o que vai aqui no teu coração? Né? O essencial é aquilo que você vai se lembrar depois. Você não vai se lembrar se o fogão foi limpo 2 vezes na semana, mas você vai lembrar da refeição gostosa que você comeu, dos seus filhos, eles contando da escola, né? Ou então o fogão que você não limpou porque você foi bater papo com a sua amiga. Então, esse é o essencial. Fazer o que dá e acabou. É isso mesmo. Ah, mas você só fez isso? Só. E aí? Qual o problema? Né? Ai, me decepcionei, o problema é seu. Decepcionou porque quis. É isso mesmo, essa sou eu. Eu não dou conta de tudo. Pronto. Né? É isso. É a gente assumir a nossa humanidade mesmo. Meninas, eu estava assim, preocupada de deixar as coisas prontas para o meu esposo e não conseguia sair. Mas ontem eu saí, voltei depois que limpei e deu tempo. É isso aí. É isso aí. Nós mulheres somos muito cobradas com essa coisa do casamento, né? De que a gente tem que deixar a casa arrumada, os homens não.
Mas nós, mulheres, temos que deixar a casa arrumada, os nossos filhos têm que ser limpos, educados, estudiosos. O homem não, mas a gente é cobrado, né? E a gente tem que estar bonita, impecável, de bom humor.